Olá pessoal, depois de um longo período afastado aqui, vocês devem ter percebido uma alteração na voz. A gente ficou um pouco doente, estamos aqui de volta, mais uma aula de normas da Corregedoria, você que se prepara para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aulas atualizadas de acordo com as novas normas de 2024, alteração em relação ao que provavelmente vocês devem ter estudado no ano passado, quando houve um concurso para o interior do estado de São Paulo. Este concurso é para a capital. Quem está acompanhando a aula já sabe. Recadinho que eu sempre dou, importante: não pegue aula pela metade, curso pela metade, na verdade, tá? A gente tem a playlist aqui de Oficial de Justiça. Você contém não. Ela contém as aulas de direito e nós estamos gravando as normas da corregedoria. Você já tem as aulas anteriores lá. Assistam as primeiras aulas por uma questão de compreensão e vocabulário, certo? Se inscreva aí no canal, prestigie nosso curso aqui gratuito para oficial de justiça, mas de qualidade, tá bom? Para vocês se prepararem bem. A nossa aula de hoje começa no artigo 1023, que fala do cumprimento dos mandados pelos oficiais de justiça. Muito bem. Pessoal, recado importante, é importante mesmo, fica aí. Se você já adquiriu as apostilas os PDFs, desculpem, das apostilas de direito para o concurso de oficial de justiça, vai lá no mesmo endereço, explica isso direito, concursos.com, porque teve uma ou outra que teve alteração, tá certo? Então a gente fez uma correção numa apostila, então você vai perceber que alguma coisa lá pode ter sido atualizada, tá certo? Então é sempre bom, vocês têm acesso até o dia da prova lá em dezembro, então vai lá dar uma conferidinha, você vai perceber aí que tem coisinha nova lá, tá? Eu não vou falar o que exatamente que tem de novo lá, porque na verdade a gente pode acrescentar, colocar algo a mais e esse vídeo fica desatualizado, mas tem coisa nova lá, tá? Do cumprimento dos mandados pelos oficiais de justiça. E se você quiser acesso às apostilas do curso de português, que é completo aqui no canal, e as de direito lá também, explica isso, direitoconcursos.com, R$ 59,90. Você baixa tudo, é de qualidade, aproveitem, tá? E assim já ajuda a gente também. Cumprimento dos mandados pelos oficiais de justiça. Relembrando, o oficial de justiça recebe um mandado, que é um documento escrito que manda, por isso que se chama mandado, o juiz manda que o oficial de justiça realize alguma diligência. Vamos compartilhar a tela aí com vocês. Apresentar a tela. Pronto, visível aí? Cumprimento dos mandados pelos oficiais de justiça. Então, ao receber eletrônica ou fisicamente em carga, o que é receber em carga? Receber e constar no sistema que está com determinado oficial de justiça para que ele cumpra, certo? Enviar ao oficial de justiça é fazer a carga. Quando ele recebe essa carga, consta que a partir daquela data o mandado está com ele e começa a correrem os prazos, dependendo do mandado, cada mandado tem um prazo diferente. Então, ao receber eletrônica ou fisicamente em carga, fisicamente porque às vezes o sistema está fora do ar, teve algum problema, transição, alguma contingência qualquer e, evidentemente, pode o sistema estar inoperante, certo? Então, há um livro, importante aqui nas normas também, há um livro de carga para ser utilizado nessas situações em que o sistema eletrônico do SAG, atualmente 2024, é o SAG, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vai migrar para o EPROC a partir de 2025.
Ao receber eletrônico ou fisicamente em carga, o oficial de justiça deverá verificar se o mandado está dentro dos limites de seu setor de atuação. Setor de atuação a gente chama de zona, né? Então a cidade é dividida, a comarca, por zonas. Há oficiais de justiça que cumprem todas as zonas, mas há oficiais que não cumprem todas as zonas. Então, se ele receber um mandado na sua carga que não faz parte da sua zona, ele deve conferir para fazer a devolução desse mandado sem cumprimento, se for o caso, justificando que está fora da sua área de atuação. Esse contém os documentos necessários ao seu cumprimento, ou seja, a ordem que o juiz deu muitas vezes foi para anexar ao mandado determinadas folhas do processo. Então, deve o oficial de justiça conferir se contém aquele mandado os anexos necessários. Caso contrário, ele também pode devolver dizendo aí o que está faltando. Bem como se o valor foi corretamente recolhido. As diligências que são pagas, quando não é o caso de justiça gratuita, para o cumprimento de mandado deve acompanhar o mandado o recolhimento e a comprovação do recolhimento desses valores que são as cotas que vão ressarcir o oficial de justiça das despesas que ele teve com o seu veículo para fazer aquele serviço. Então ele vai conferir se houver falta, se não for suficiente, ele vai certificar e devolver para que seja complementado. Ou ele cumpre e cota aquele valor adicional e caberá depois ao cartório solicitar a parte que faça o depósito posteriormente. Parágrafo 1º. Se constatar irregularidades, essas que a gente acabou de ler aqui, dentro de 24 horas, o oficial de justiça poderá, não deverá, poderá devolver o mandado. Por que poderá? Se não foi anexado alguma coisa, o próprio oficial de justiça pode entrar dentro do processo e pegar e imprimir essas cópias necessárias, né? Ele pode também cumprir, mesmo que não tenha se recolhido o valor total e correto ou exato, e margear uma cota adicional ou complementar, caso o recolhimento não tenha sido necessário. Depois desse prazo, salvo irregularidade insanável, ou seja, uma irregularidade que não dá para corrigir pelo próprio oficial de justiça, não pode o oficial de justiça devolver o mandado sem o devido cumprimento, ou seja, ele tem 24 horas para verificar a regularidade do mandado e fazer a devolução, se for o caso. Parágrafo 2º. Entendido, né? Legal. Se necessários 2 ou mais oficiais de justiça para cumprimento da ordem judicial considerada complexa ou perigosa, veja que aqui a norma está prevendo que pode ser que seja necessário ao oficial de justiça estar acompanhado de um outro companheiro, seu oficial de justiça, para realizar determinados serviços. Quando tem essa previsão, o oficial de justiça pode requisitar, então, um outro oficial de justiça para acompanhá-lo. O sorteado é porque a central de mandados, né, a seção de administração de mandados, ele pode solicitar que outro oficial de justiça seja designado pelo responsável da central. E aí esse funcionário responsável pela central fará essa nomeação preferencialmente com um oficial que cumpra o mesmo setor, a mesma zona. Neste caso, todos, são 2 ou 3, sei lá, 2 oficiais de justiça, todos serão ressarcidos frente ao ato ou atos realizados. Se for um mandado da justiça gratuita e o oficial de justiça cotar, por exemplo, uma cota para aquele ato, o outro oficial de justiça também terá o direito de cotar uma cota. Se for pago, deverá serem recolhidas diligências necessárias para cobrir e pagar, ressarcir ambos os oficiais de justiça, tá certo? Terceiro, no caso de mandados pagos, que é o que eu estava falando aqui agora, salvo nas hipóteses de cumprimento de medidas de urgência, porque quando é urgência ele cumpre, depois ele margeia. O que é margear? Fazer constar na certidão que o oficial de justiça faz de que que precisa ser recolhido uma nova cota, um novo valor ali.
Se for urgência, ele cumpre, depois ele margeia para receber futuramente. No caso de mandados, salvo nas hipóteses de cumprimento de medidas de urgência, assim determinadas pelo juiz, nas expressamente autorizadas nestas normas de serviço, ausente ou insuficiente o depósito dos valores, né? O oficial de justiça devolverá para complementação pelo interessado, ou seja, quem solicitou aquele serviço ao juiz, indicando, desde logo, ou seja, indicando também o valor a ser complementado e o critério utilizado para cálculo. Ou seja, quem vai indicar o valor a ser complementado é o oficial de justiça, tá? E ele vai margear aí as cotas que já estão recolhidas e aquelas adicionais necessárias. Tá claro, pessoal? Espero que sim. Hein? Artigo 1024, veja, 1023, esses artigos todos dessas novas normas de corregedoria, eu julgo que precisam dessas explicações aqui mais detalhadas para vocês entenderem realmente, né? O oficial deverá cumprir todos os atos do mandado. Às vezes tem lá citação e em 3 dias ele segura o mandado e faz a penhora. Então, o oficial de justiça deverá cumprir os atos do mandado, ainda que em momentos distintos. É o caso aqui que eu citar, passam 3 dias e depois de 3 dias ele faz a penhora. No endereço principal e nos endereços lindeiros, os endereços que seriam próximos. Parágrafo 1º. Na hipótese de arresto ou penhora, o arresto é um tipo de penhora, tá? Que traz, é feito um auto, que é um relatório tal, de arresto ou um auto de penhora. O oficial de justiça realizará as diligências subsequentes, que são, olha, quando o oficial de justiça faz uma penhora de um bem, ele deve também avaliar aquele bem e dizer, olha, avaliei-o no valor de tanto. E também intimar a parte, né, que teve o seu bem penhorado, ou as partes envolvidas ali. Esses são chamados de diligências subsequentes. E ele dá um exemplo, intimação da parte de que houve aquela penhora, ou de que a pessoa foi nomeada depositária do bem, a avaliação, se for possível, porque às vezes ele não encontra a pessoa tal, e ele não consegue, às vezes não consegue fazer a visualização do bem, então ele não consegue avaliá-lo com precisão, mas se for possível ele faz isso, inclusive nomear um depositário, pegar a assinatura dele. Esses são chamados de diligências subsequentes, tá certo? Ao ato. Parágrafo 2º. Se couber ordem de arrombamento ou reforço policial, isso pode acontecer no caso de penhora, busca e apreensão de bens, por exemplo, né? O oficial de justiça, sem devolver o mandado, submeterá ao juiz do feito, ou seja, do processo, um requerimento em modelo padronizado requisitando ordem de arrombamento ou reforço policial. Porque ele pode chegar lá, não conseguir fazer o ato da busca e apreensão, porque a pessoa trancou o veículo, por exemplo, numa garagem que não tem como entrar. Então, talvez o juiz possa conceder a ordem de arrombamento e, se houver obstrução do cumprimento da medida ou ameaça ao oficial de justiça, resistência é o nome correto, o oficial de justiça vai solicitar o reforço policial. Em geral, os mandados em que já se prevê que isso pode acontecer já vêm com essas autorizações, mas alguns não vêm. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, este aqui que a gente acabou de ver, o requerimento ser deferido, ou seja, ser autorizado pelo juiz, servirá de requisição da força policial. Ou seja, o próprio mandado, aquela ordem, vai servir de uma espécie de ofício para que solicite junto ao comando militar ou da Guarda Civil aquele reforço, tá bom? E cópia dele será entranhada, que é colocada junto ao processo. Entranhar é colocar dentro do processo ou digitalizada para inserção em autos inteiramente eletrônicos. Então, na hipótese do requerimento ser deferido, se ele for físico,
ele vai ser digitalizado depois para ser colocado no processo eletrônico, tá certo? É que normalmente isso daqui já vem dentro de um processo eletrônico, não precisa fazer essa etapa porque ele já vem do processo eletrônico. Aqui ele tá vislumbrando a possibilidade de que tenha sido deferido fisicamente isso. E o próprio juiz assinou fisicamente, tá? E aí será digitalizado e inserido no processo eletrônico. Artigo 1025. O interessado deverá prover diretamente os meios ou oferecer depósito das despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento dos mandados, sem prejuízo daquelas relativas à condução. Vamos lá, pessoal. São duas coisas distintas aqui. Quando se trata de uma... Estou falando agora de um mandado, pessoal, pago, mas também de um mandado gratuito. Então eu vou separar. Vamos falar primeiro dos mandados gratuitos, aquele que a parte não precisa recolher diligências, pagar para o oficial de justiça fazer o serviço. Então vamos lá. Oficial de justiça, num processo, numa ordem de justiça gratuita, ele vai fazer, por exemplo, despejo de uma determinada pessoa. E tem uma ordem lá no mandado de que a parte que está querendo o despejo deverá fornecer meios de transportes para os bens da pessoa despejada, para que seja levado até o local onde ela está se mudando atualmente. O despejo coercitivo, esse despejo em que a pessoa é forçada a sair do imóvel, em geral os juízes colocam essa ordem de que a parte deverá promover aí e fornecer o transporte desses bens. Cama, geladeira, uma mudança, tá? Certo? E aí a parte que fez o requerimento do despejo, ele também fornece os meios de transporte, carregamento desses bens e até mesmo de depósito desses bens, ou seja, guardar esses bens num determinado local para que a parte que foi despejada depois vá lá e possa pegar os seus próprios bens e leve para o seu destino, tá bom? Isso pode vir no próprio mandado, essa ordem, certo? Então, quem que deve arcar? A parte que solicitou ou pelo menos a parte que o juiz disse que deveria fornecer aqueles meios necessários para que o despejo, por exemplo, acontecesse, certo? Muito bem. Esses meios, muitas vezes, podem ser simplesmente uma pessoa que vá lá, no caso de uma busca e apreensão de veículo, e que receba aquele bem como depositário e leve esse bem para onde ele queira levar. Isso também são meios. Agora, ele fala aqui, no finalzinho, sem prejuízo daquelas relativas à condução. Bem, enquanto é mandado gratuito, basicamente, não teria essas despesas e conduções. Vamos falar agora dos mandados pagos, a justiça paga. Então, a parte que fez o requerimento desse despejo, eu estou dando um exemplo com o despejo, ela deve fornecer esses meios de transportes da mudança, carregamento, se for necessário, e depósitos dos bens da pessoa despejada, como também deverá recolher aquela cota que o oficial de justiça recebe por cumprir aquela diligência. Então, ele está dizendo o seguinte, o fato de fornecer esse transporte dos bens e depósito, sem prejuízo também de recolher as custas do oficial de justiça. Agora, e se a parte não recolher as custas e combinar com o oficial de justiça de levá-lo até o local e buscá-lo e trazê-lo de volta, tantas vezes quanto forem necessárias, aí não há necessidade de recolhimento dessas custas aqui do oficial de justiça. Isso é possível? É possível. As partes normalmente pedem isso? Não, porque sai mais caro. Parágrafo 1º. Quando o interessado prover diretamente os meios para o cumprimento do mandado,
deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estará à disposição do oficial de justiça, sendo seu ônus entrar em contato com a central de mandados ou oficial de justiça. Quando ele fala aqui meios, ele está falando dos meios relativos a esse recolhimento dessa taxa, desse valor das diligências, tá bom? As cotas. Então, é justamente o que eu estava explicando. A parte não precisa recolher, mas ele vai ter que combinar com o oficial de justiça o dia, horário e local que ele vai pegar o oficial de justiça e levar para cumprimento do ato, sem que o oficial de justiça tenha que ir com o seu veículo e tudo mais. A parte leva, traz, certo? E cabe a ele entrar em contato com a central de mandados ou com o oficial de justiça. Parágrafo 2º. Deixando de prover diretamente o interessado, então, deixando de prover diretamente o interessado, então, deixando de prover diretamente os meios necessários, que a gente acabou de ver aqui, o interessado deverá oferecer depósito do valor indicado pelo oficial de justiça nos autos, ou seja, se ele não oferecer, então, essa condução para o oficial de justiça ir e vir, ele deve no prazo aí de 5 dias, fazer o depósito dos valores determinados pelo juiz, pelo cartório, ou indicado pelo oficial de justiça para o cumprimento daquele ato, tá bom? A partir desse prazo aí de 5 dias, começa a contagem do prazo para cumprimento do mandado. Porque pode ser que o oficial de justiça receba um mandado, não foi recolhido o valor, o oficial de justiça vai fazer uma certidão indicando muitas vezes aquele valor de que é necessário recolher, ou às vezes até devolve o mandado, a parte tem que recolher os valores para depois fazer uma nova carga ou para que comece a contar o prazo para o oficial de justiça cumprir aquele mandado. Parágrafo 3º. Vencido o prazo referido no parágrafo 2º, para depósito dos valores, o oficial de justiça o devolverá certificando a ocorrência, ou seja, decorrido o prazo do parágrafo 2º, ou seja, de recolhimento dos valores, né, no prazo de 5 dias, tal. Se isso não ocorrer, o oficial de justiça devolve o mandado e o cartório vai intimar a parte a recolher aquele valor, e só quando recolher, o oficial de justiça expedirá um novo, oficial de justiça não, o juiz mandará expedir um novo mandado para que seja cumprido. Artigo 1026, olha aí, hein, pessoal, o oficial de justiça, ao proceder a citações, que aquele ato, né, que é a primeira vez a pessoa fica sabendo que tem um processo contra ela, intimações, de tudo que acontece no processo, e notificações, o oficial de justiça exigirá, tá? A exibição do documento de identidade do citando, a pessoa que está sendo citada. Ele não vai pedir, ele vai exigir, anotando nos autos, ou seja, no processo, os respectivos números, em especial o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o famoso CPF, certo? Então, deve o oficial de justiça exigir a apresentação do documento de identidade, especialmente o CPF. E aí, o oficial de justiça vai constar na certidão de que ele citou a pessoa, vai constar lá os documentos de identidade dela, a qualificação dela, certo? Parágrafo 1º. Nas citações de pessoas jurídicas, ou seja, quem tem CNPJ, né? O CNPJ é típico um documento de pessoas jurídicas, não de pessoas físicas. Então, nas citações de pessoas jurídicas ou sociedades sem personalidade jurídica, serão observados os incisos 8 e 9 do artigo 75 do Código de Processo Civil. Esses incisos 8 e 9 vão falar, no caso de determinadas pessoas jurídicas, quem são as pessoas que são os representantes legais, né, no nome de quem a pessoa jurídica vai ser citada, tá certo? Então, seriam os diretores daquela empresa, se for o caso, um gerente, mas
O artigo 75 é que fala aí tudo isso e ele fala, deve ser observado o inciso 8 e 9, tá bom? Inciso 8 e 9, eu até, tá lá do Código Civil, eu até separei aqui para vocês, para ler para vocês. O 8 diz assim: a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. Então, ah, essa citação vai ser no nome daquela pessoa que os documentos que constituem aquela pessoa indicam que são os sócios administradores. Na falta desses, dos diretores. Esse é o inciso 8. E o inciso 9. Vamos lá, inciso 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Então, se não tiver personalidade jurídica, a quem couber administrar aqueles bens é no nome dessa pessoa que aquela entidade vai ser citada, tá bom? Isso é o inciso 8 e 9 do artigo 75 do Código de Processo Civil. Nas citações por hora certa, o oficial de justiça certificará os dias e horários em que o réu foi procurado, descrevendo todos os fatos e as circunstâncias que despertaram a suspeita de ocultação e fazendo a citação de preferência na pessoa da família. Bem, vocês sabem, né, que... Deixa eu apagar aqui, que isso fica me incomodando aqui, né? O parágrafo segundo, então, desse artigo, ele está falando aqui no caso da citação por hora certa. O que é citação por hora certa? Ele está previsto no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Quando o oficial de justiça, por 2 vezes, comparecer a um endereço e houver suspeita de que a pessoa se oculta para não ser citada ou intimada, o oficial de justiça deixará aviso preferencialmente com uma pessoa da família, na falta dela, um vizinho, de que no dia seguinte imediato, num determinado horário, ele voltará para fazer a citação. No dia e horário ele volta. Se a pessoa a ser citada, o citando, não estiver presente, ele faz a citação dessa pessoa na pessoa que ele comunicou e que vai estar presente naquele dia e naquele horário. Se inclusive aquela pessoa que ele avisou não estiver presente, a citação ocorrerá do mesmo jeito, tá bom? O oficial de justiça vai inclusive deixar uma cópia do mandado e vai anotar na cópia do mandado de que será nomeado um curador especial caso a parte não se manifeste dentro do processo, dentro do prazo para se defender, tá certo? Isso deve constar no próprio mandado, geralmente é o oficial de justiça que faz constar isso no próprio mandado. E tem mais ainda, depois o oficial de justiça certifica, devolve para o cartório e cabe ao cartório encaminhar uma correspondência com AR, aviso de recebimento, avisando que houve a citação por hora certa. Então, com essa dupla checagem aí, vai se configurar e vai estar formatada aí todo o procedimento de citação por hora certa, tá certo? Muito bem. Continuando aí, né, pessoal? É que eu apaguei ali. Estamos no parágrafo 3º, que diz assim. Parágrafo 3º. Nos condomínios edilícios, condomínio de edifícios, ou nos loteamentos com controle de acesso. Ou seja, são condomínios de casas ou apartamentos
será válida a intimação a que se refere o parágrafo 2º, ok? Então, olha só, condomínios edilícios, a intimação a que se refere o parágrafo 2º, que é essa intimação aí por hora certa, né, pessoal? Ela vai ser válida a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, ou seja, não é necessária aquela formalidade de que ele voltará, tal, não. Há desconfiança de que a pessoa se oculta, ele faz a citação ou intimação na pessoa responsável pelo recebimento da correspondência na portaria do condomínio. Parágrafo 4º. Nas ações de despejo, verificando que se trata de imóvel de habitação coletiva multifamiliar. Olha, habitação coletiva multifamiliar. Você sabe que antigamente se chamava cortiço, né? Um cortiço onde várias famílias moram num mesmo casarão, por exemplo. Então, nas ações de despejo, verificando que se trata de imóvel de habitação coletiva multifamiliar, o oficial de justiça dará ciência a todos os ocupantes do imóvel que serão identificados e certificará a respeito. Ou seja, todos que moram precisam ser cientificados do despejo, tá bom? E devem ser identificados, mesmo que essa identificação não tenha vindo no mandado que ele vai cumprir. 5º, nas ações, e não é, bom, deixa isso para depois. Eu ia falar, não é apenas no despejo que isso ocorre, não é reintegração de posse também. Parágrafo 5º. Nas ações possessórias em que figure no polo passivo, polo ativo é aquele que está processando, polo passivo que está recebendo, sofrendo a ação. Quem promove a ação é o polo ativo, quem sofre a ação é o polo passivo. Nas ações possessórias, ou seja, de posse e propriedade de bens, produtos, materiais, nas ações possessórias em que figurem, que apareça no polo passivo grande número de pessoas, o oficial de justiça deverá efetuar a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local, exaurindo-se a diligência com relação aos que não forem encontrados para citação, certificando-se. Então, ações possessórias em que figure no polo passivo um grande número de pessoas, o oficial de justiça deve efetuar a citação pessoal dos ocupantes que ele encontrou no local. E aí esgota a diligência e ele devolve devolve o mandado, certifica quem ele citou, em relação aos outros que ele não encontrou, ele devolve certificando a ocorrência, né? 6º, quando o ato exigir a investidura de depositário de bens, muitas vezes penhora, né? Busca e apreensão exige depositário. Quando o ato exigir a investidura de depositário de bens, o oficial de justiça constará do auto, que é aquele documento que ele faz no ato da penhora ou apreensão, ou da certidão, o número do documento de identidade e da inscrição do cadastro de pessoa física do depositário. Não fala aqui, mas em geral põe até o endereço da pessoa, né? O artigo 1026-A foi suprimido, ele existia, não existe mais. Vamos prosseguir aí? 1027. Artigo 1027. O oficial de justiça deverá cumprir diligência em outro endereço, obtido por indicação no local da diligência, independentemente de devolução ou aditamento do mandado, desde que no seu setor, zona de atuação. Acontece o seguinte, pessoal. Vamos lá, hein? O oficial de justiça vai fazer uma citação, uma intimação a um determinado endereço. Lá ele não encontra a pessoa residindo, mas ele obtém informação de que a pessoa reside num outro endereço que está dentro da sua área, setor, zona de atuação. Ele deverá se dirigir a outro endereço, nesse outro endereço tentar fazer a intimação ou a penhora, ou seja lá o que for, citação. Agora,
Se por um acaso estiver em outro setor, em outra zona, ele vai certificar que obteve endereço, mas que está num setor que ele não cobre, e aí a central de mandados vai fazer a distribuição para outro oficial de justiça, tá bom? Parágrafo 1º. Caso o endereço referenciado é esse, mencionado na certidão pelo oficial de justiça, né? E ele pertença a um outro setor ou zona, é que enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou verificando aqui. Ótimo, beleza. Então, caso pertença a outro setor ou zona, o oficial de justiça devolverá um mandado certificando o novo endereço para que um outro oficial de justiça vá até lá. E quem informou e a circunstância que envolvem aí a localização desse endereço numa outra zona. Então, o oficial de justiça vai certificar que deixou de fazer a intimação ou citação no endereço fornecido pelo atual morador da casa, ou pelo pai, ou por alguém, deixou de fazer e deixou de se dirigir ao outro endereço porque se encontra em outro setor, zona que ele não atende, tá bom? Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, ou seja, haver um outro endereço a ser diligenciado, a parte será intimada para manifestar se deseja a expedição de novo mandado direcionado ao endereço referenciado, recolhendo novas despesas de deslocamento, se o caso. Acontece o seguinte: se o oficial de justiça for no endereço Rua José da Silva, número 25, para citar uma pessoa, e o mandado for de justiça, paga. Então tem lá uma cota de diligência para o oficial de justiça fazer a citação. Ele chega lá e descobre que a pessoa mora no outro endereço. Ele vai naquele outro endereço, se fizer parte da zona que ele atua, e faz a citação no outro endereço e não recebe nada mais por isso, apenas uma cota. Agora, no caso do oficial de justiça, vai até o local, a diligência é paga. Ele diligencia e descobre que a pessoa não mora naquele endereço e obtém um novo endereço fornecido por alguém lá, pelo vizinho, seja lá quem for. Só que esse novo endereço fica numa outra zona que ele não atende. Ele vai certificar e dizendo aí, ele não atende essa nova zona e a informação é que a pessoa tal aí reside no outro endereço. Ele vai devolver e vai cotar um ato, ele vai receber por aquele ato. Agora, nesse caso, se foi recolhida apenas uma diligência lá no processo, o juiz vai mandar intimar a pessoa que solicitou a expedição daquele mandado para recolher uma nova diligência para que o outro oficial de justiça possa então diligenciar no outro endereço. Entendido? É isso que está falando o parágrafo 2º aqui. 1028. Pessoal, lembrando aí, isso é importante, eu vou falando aqui rápido muitas vezes, vocês pausem o vídeo, voltem, façam anotações, entendam. A gente procura explicar tudo nos mínimos detalhes aqui, para que vocês entendam. Agora façam anotações e também lembre aquilo que eu sempre digo aqui em nova aula de normas da corregedoria. Fica difícil acompanhar normas se você não pegar desde a primeira aula, porque a gente fala vocabulário. Eu sempre repito esses vocábulos, né, mais difíceis e complicados. Mas o legal é que você vai da aula 1 para 2 e assim por diante, né? Assim você vai entender melhor. São aulinhas mais, entre aspas, chatinhas, porque diz respeito ao serviço do oficial de justiça, ressarcimento, é um vocabulário, eu sei, é chato, mas é isso, o concurso de oficial de justiça, ele exige esses conhecimentos, e se você chegar lá no dia da prova, 15 de dezembro, mais bem preparado, as suas chances aumentam, tá? Muito bem, ó, não se esqueçam de estudar, a gente tem o curso completo de português aqui na nossa playlist, tem de raciocínio lógico, o pessoal gosta muito também, não é isso? E todos os PDFs de português e de direito você encontra no explicaisodireitoconcurso.com. São apostilas, inclusive a última que a gente colocou lá, eu até substituí, ela vem com exercícios, né? Então você tem hoje lá a apostila de Código Civil com exercício, então é bem legal, vale a pena, menos de R$60, um material complementar excelente para os seus estudos, tá bom? Muito bem, depois aí, ó, artigo 1028,
1029, tá vendo? Vários incisos, 1030, até terminar essa sessão de número 5, tá? Eu vou continuar a aula aqui com vocês, tá bom? Enquanto isso eu vou apagando aqui. Eu vou continuar a aula aqui com vocês, pessoal. Artigo 1028, né, pessoal, diz assim: o cumprimento de atos no território das comarcas localizadas nos estados vizinhos observará o disposto no protocolo de cooperação celebrado. Pessoal, aqui é mais raro, mas imagine o seguinte: há vários municípios do estado de São Paulo que fazem fronteira, são fronteiriços com o estado de Minas Gerais, Paraná, por exemplo, né? Então, imagina uma cidade que tenha limite ali entre o estado de São Paulo e um outro estado. É isso que o artigo 1028 está falando. É bem mais raro, mas pode ocorrer, certo? O cumprimento de atos no território das comarcas localizadas nos estados vizinhos observará o disposto no protocolo de cooperação celebrado. Então, tem um protocolo de cooperação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com esses outros estados. O parágrafo 1º diz assim: o oficial de justiça, munido de um ofício de apresentação, dirigir-se-á ao fórum local, onde os funcionários do ofício de justiça subordinados ao juiz diretor do fórum lhe fornecerão todas as informações solicitadas, especialmente a respeito da localização e dos meios de acesso ao local designado para cumprimento do ato. Ele quer dizer o seguinte: imagina que um oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo precise adentrar o território, por exemplo, de um município que fica num outro estado. O oficial de justiça, ele vai, com o ofício do juiz dele, apresentar-se até o fórum do juiz da outra cidade, que fica num outro estado, onde o funcionário do ofício de justiça do cartório, subordinado ao juiz diretor, né, daquele cartório daquela cidade, ele vai fornecer as informações solicitadas de como chegar ao local, os endereços, a respeito da localização e dos meios para cumprir aquele ato do juiz da cidade de origem. Tá? É mais raro, mas está aqui as instruções. O reembolso das despesas de condução dos atos cumpridos na forma deste artigo observará as mesmas regras dos demais atos praticados nas comarcas e foros do Estado de São Paulo. Ou seja, mesmo que ele cumpra fora do Estado de São Paulo, por uma situação muito específica como essa aqui, a maneira de ressarcir as despesas de deslocamento é a mesma, a regra é a mesma que a gente vem estudando aqui. Artigo 1029. No cumprimento remoto é aquele por videoconferência, né, pessoal? De mandados em unidades prisionais, ou seja, cumprimento remoto, fazer citações, intimações, notificações por videoconferência com o presídio, tá? Ou de internação, né, Fundação Casa, por exemplo, será observado o que segue. Então, vamos lá. Cumprimento de mandados prisionais remotos devem seguir o que vem aqui a seguir. Bem, pessoal, aqui, ó, nesse ponto, como se trata de cumprimento de mandado remoto, e eu não quero que vocês se confundam com os mandados normais, eu vou parando a aula por aqui e na próxima aula eu retomo aquele artigo, caput do artigo, e vamos ler os incisos correspondentes aqui no cumprimento de mandados remotos. Tá certo, então? Eu fico por aqui nesta aula, assim ela não fica também extensa demais e legal. Obrigado aqui por assistir, se inscreva no canal, deixa aí o seu bom comentário de preferência. Para adquirir os PDFs, explica isso direito, concursos.com. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.